Fala aí, seus rebaixados. Cara, vamos lá. Com o 12º título do Palmeiras ontem de Campeonato Brasileiro, ele se torna o maior time do Brasil? Não, né? Definitivamente não. Existem times maiores que o Palmeiras ainda. O próprio Santos, apesar da queda, ainda continua sendo um time maior que o Palmeiras. Mas e se para decidir isso a gente levasse em consideração somente os títulos nacionais? Esquece Sul-Americana, Libertadores, Mundial de Clubes, bora contar só os títulos aqui do Brasil. Dessa forma, qual seria o maior clube aqui do nosso país? Bora conferir isso aqui agora. Para isso eu vou colocar uma pontuação em cada competição e no final o time que tiver mais pontos vai ser o maior time do Brasil. Destacando que eu não vou levar em consideração os campeonatos estaduais, vão ser só o Campeonato Brasileiro, que vai valer 20 pontos, a Copa do Brasil, que vai valer 15 pontos, a Supercopa do Brasil, que vai valer 10 pontos, e para cada rebaixamento do time para a Série B, ele perde 15 pontos. Bora conferir como é que ficou aqui. Em 20º lugar ficou o Curitiba. O Curitiba tem um Campeonato Brasileiro e 7 rebaixamentos. Com isso ele fica com menos 85 pontos. Em 19º, o Sport, que tem um brasileiro, uma Copa do Brasil e 6 rebaixamentos. O Sport fica com 55 pontos. Em 18º, o Criciúma, com menos 45 pontos. Ele tem uma Copa do Brasil e 4 rebaixamentos. E em 17º, o Juventude, com menos 30 pontos, ele também tem uma Copa do Brasil, porém só tem 3 rebaixamentos. Na 16ª colocação está o Guarani, com menos 25 pontos, ele tem um Campeonato Brasileiro e 3 rebaixamentos. Na 15ª colocação, o Bahia, com menos 20 pontos, 2 Brasileirões e 4 rebaixamentos para o Bahia. Em 14º, o Atlético Paranaense, com menos 10 pontos, ele tem um Brasileiro, uma Copa do Brasil, porém tem 3 rebaixamentos. E em 13º lugar, o Botafogo com menos 5 pontos. O Botafogo tem 2 campeonatos brasileiros, porém tem 3 rebaixamentos para a Série B. Em 12º lugar, o Santo André, que tem 0 pontos. Pelo menos não tá negativo, né? O Santo André tem uma Copa do Brasil e um rebaixamento. Em 11º lugar, o Vasco. Finalmente aparecem os times com pontuações positivas. 35 pontos, 4 brasileiros, uma Copa do Brasil e 4 rebaixamentos para o Vascão da Massa. Em 10º lugar, o Internacional com 60 pontos, 3 brasileiros, uma Copa do Brasil e um rebaixamento. E em 9º lugar, o Fluminense, 5 pontos a mais que o Vasco, 65, 4 brasileiros, uma Copa do Brasil e 2 rebaixamentos para o Fluminense. O Grêmio aparece em 8º lugar com 80 pontos, são 2 brasileiros, 5 Copas do Brasil, uma Supercopa do Brasil e 3 rebaixamentos para ele. Em 7º lugar, o Atlético Mineiro com 5 pontos a mais que o Grêmio, 3 brasileiros, 2 Copas do Brasil, uma Supercopa do Brasil e um rebaixamento para o Galo. Em 6º lugar, o São Paulo com 135 pontos, 6 brasileiros e uma Copa do Brasil. São Paulo nunca caiu para a Série B. Em 5º lugar, o Cruzeiro com 155 pontos, 4 brasileiros, 6 Copas do Brasil. É o time que mais venceu Copa do Brasil. E uma queda para a Série B para a Raposa. O rebaixado Santos aparece em 4º lugar com 160 pontos, 8 brasileiros, uma Copa do Brasil. E essa desgraça aqui na história do Santos. Em 3º lugar, o Corinthians com 180 pontos, 7 brasileiros, 3 Copas do Brasil, uma Supercopa do Brasil e um rebaixamento para o Corinthians. Em 2º lugar, o Flamengo, 240 pontos, 8 brasileiros, 4 Copas do Brasil, 2 Supercopas do Brasil para o Mengão. E em primeiríssimo lugar tá o Palmeiras, que apesar de ter caído 2 vezes, ele venceu 12 brasileiros, 4 a mais, né, do que o segundo colocado, Flamengo e Santos, que tem 8, 4 Copas do Brasil e uma Supercopa do Brasil, 280 pontos para o Palmeiras. Ou seja, se o Campeonato Brasileiro, se a gente fosse decidir o melhor time brasileiro, levando em consideração apenas as conquistas aqui do Brasil, o Palmeiras seria o maior time do Brasil. Felizmente não é assim.